Aleluia. Glória a Deus. Alegria poder estar retornando mais uma vez à família Cristo Vivo. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe essa igreja que nós amamos. Temos um carinho todo especial pela vida de vocês. Eu quero louvar Deus pela vida do meu amigo pastor Marcelo, pastor Andressa, Lucas, Rafael, amiga linda, glória a Deus. Nós temos orado pela vida deles. Eu tenho percebido que nos últimos dias é muito importante você valorizar quem é seu amigo. Um homem de Deus ou mulher de Deus não tem muitos amigos. Um homem de Deus, um homem que quer ter uma vida com Deus, uma mulher de Deus, tem poucos amigos. Muitas pessoas se aproximam por interesse, muitas pessoas nos traem. Isso é normal, é natural na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Mas quando nós descobrimos um amigo, valorize isso. Estou falando de coração, acho que Deus já está falando comigo aqui. Valorize as pessoas que Deus tem colocado do teu lado. Valorize, em nome de Jesus, sua família. Faça isso, tá bom? Abra sua Bíblia comigo. Deixa aqui uma saudação. Deus abençoe a vocês, a pastora Andressa. Deus abençoe. Amamos de verdade essa família. Deus sabe que isso é verdade. Estou muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. Eu falo lá na nossa igreja. De vez em quando eu estou falando, eu estou aqui com o pastor Ezequiel Marquinhos, que faz parte do louvor, e eu falo que aqui em São Paulo a minha igreja é a Cristo Vive. Vocês são a minha família. São a minha família. Vocês não sabem o quanto esses anos, acho que nesse um ano, que nós estamos juntos aí, um ano, pastor Andressa? O quanto vocês têm sido importantes na minha vida, na minha família, o quanto isso daí tem influenciado o meu ministério, tá? Quando vocês forem lá em São José, eu acho que vocês vão perceber um pouquinho desse ambiente aqui, pastor Marcelo? Um pouquinho desse ambiente, porque nós aprendemos com vocês. Eu aprendi com o meu amigo pastor Marcelo, que eu tenho com o meu pastor. Tem horas que é muito difícil, Também com o pastor é difícil. E você tem poucos amigos, você vai se abrir, você vai conversar com quem você ama. E nós temos aprendido muito com vocês, com a vida do pastor Marcelo, pastor Andressa, Glória a Deus. Só me puxa a orelha de vez em quando para adorar, E eu vim falando no carro. Eu não sei se eu vou ou se eu fico, porque a pastora Andressa vai ficar brava comigo. Vai puxar minha orelha, Mas Deus sabe de todas as coisas. Amém? Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, e no versículo, a partir do versículo 13, eu só queria ler e comentar, fazer um comentário breve. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco. Mateus 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou seus enfermos
E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, o lugar é deserto, e a hora já é avançada, Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compram comida para si. Jesus, porém, lhe disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, o abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, levantaram 2 pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Pode se sentar, por gentileza. Eu estava lendo esse texto bíblico ontem, na parte da tarde, e eu tinha até preparado, eu ia falar um pouco hoje a respeito da vida de Jó, mas quando eu cheguei aqui, Deus me inquietou a falar a respeito desse texto. Quando Jesus está chegando a este lugar, na realidade Jesus já está vindo de uma sequência de milagres. Na realidade, Jesus já vem atendendo a cidades, a aldeias, a povos. E Jesus está muito cansado, exausto. Mas a Bíblia está nos declarando que quando Ele está se aproximando, e quando Ele está atravessando de um lugar para o outro, num barco, e a Bíblia nos diz que para onde Jesus está indo é um lugar deserto, mas mesmo sendo um lugar deserto, a multidão está observando o Mestre, e observando o Mestre, eles precisam também de um milagre. E é esse momento que Jesus está chegando a este lugar, e a Bíblia está nos declarando agora que a multidão, enquanto Jesus está indo de barco, a multidão está acompanhando pela beira do mar. E quando Jesus chega neste lugar deserto e apartado, a multidão, mesmo sabendo que ele está debilitado, cansado, exausto, a multidão precisa de um grande milagre. Mas o texto bíblico nos diz que há 2 situações aqui que são muito importantes, ou melhor, 3. O lugar é deserto. A segunda, a multidão precisa de um grande milagre. E a terceira, Jesus está olhando para essa multidão de uma forma totalmente diferente das pessoas que estavam ali naquele lugar. Por que, pastor Silas, que você está falando isso? Porque a Bíblia está nos declarando que quando Jesus ele olha para aquela multidão, Jesus ele consegue enxergar aquilo que as pessoas
pessoas que estavam ali não conseguiam enxergar. Jesus consegue enxergar a necessidade que existia na vida e no coração daquelas pessoas. Quando Jesus observa a multidão, o texto bíblico nos diz que o coração dele agora se enche de íntima compaixão. Eu lembro esta semana esse texto, eu fui procurar no original o que é sentir íntima compaixão. Sentir íntima compaixão é viver o sofrimento da pessoa que está à sua frente. Sentir íntima compaixão é pegar as dores que estão no seu coração e viver essas dores. Quando Jesus está observando esta multidão, mesmo ninguém contando a situação que estava acontecendo, mesmo as pessoas que estavam ali sem declarar a sua necessidade, Jesus está indo pela beira daquele mar, e dentro daquele barco ele já sabia da necessidade daquelas pessoas que ele ia encontrar na beira do mar. E agora eu perguntei ao Espírito Santo de Deus, se Jesus sabe da necessidade, se Jesus já começa a sentir as dores da alma daquela pessoa que está ali no meio da multidão, por que Jesus agora está atraindo esta multidão para um lugar distante, e Jesus também está atraindo esta multidão para um lugar deserto? Por quê? E quando Deus nos dá essa mensagem, quando Deus está falando comigo nessa intimidade, eu estou vivendo a revelação da sua palavra, eu estou perguntando também por que isso está acontecendo comigo. Eu não sei se você está entendendo. Quando Jesus está se apartando e atraindo a multidão para um deserto distante, e tem horas que isso acontece comigo e com você, e nós nos questionamos e perguntamos por quê? Por que estamos sendo levados ao deserto? Porque tantos lugares Jesus podia nos levar, por que agora Ele está nos levando no meio do deserto? Esta semana eu estava ministrando uma palavra ali na igreja no domingo de Páscoa, e falando do que é a Páscoa. Quando aconteceu a primeira Páscoa, o porquê da Páscoa. E uma das situações que Deus falou comigo de uma forma muito clara e muito forte foi quando o próprio Deus mandou Moisés. Olha, Moisés, eu já trouxe algumas situações sobre a vida de Faraó, eu já trouxe algumas pragas e já avisei que quem manda até no Egito sou eu, mas Faraó ainda consegue, ele continua insistindo em dizer que ele é o maior do Egito. Porque nesta situação, até esse exato momento, quando Deus começa a mandar as pragas do Egito, aquele homem que nós falamos e chamamos de Faraó, pela autoridade que ele exercia no cenário na sua época, ele pensava que ele era maior, e na realidade ele não conhecia um Deus que se revelava de uma forma maior, até mesmo que o Faraó. Quando Deus começa a mandar as pragas sobre o Egito, Deus começa a mostrar a Faraó que existia um Deus que era maior do que ele.
Agora, o que encheu meu coração, e eu estava ministrando isso no domingo, eu quero compartilhar com você, é que Deus ele fala assim: olha, Moisés, se eu não me engano, Êxodo capítulo 11, versículo 9, Deus fala assim com Moisés: Moisés, você vai agora até Faraó, ele não vai te ouvir. Você diga que o eu sou, que foi que te enviou, diga para ele. Agora você imagine Moisés chegar diante de um homem que tinha um título de Faraó, que se achava o homem que governava, que exercia, que tinha toda a autoridade. Moisés chegar diante desse homem e dizer assim: ó, o eu sou, o Deus de Israel que me enviou a voz, e você precisa libertar o seu povo, você precisa permitir que o seu povo saia do Egito e vá para uma terra chamada prometida. Mas quando Deus manda Moisés ir, Deus fala assim: olha, você vai, você fala do jeito que eu estou mandando, mas só que tem uma coisa, Moisés, eu vou endurecer o coração dele, eu não vou deixar ele te ouvir. Só que tem uma coisa: quando as coisas começarem a apertar, que ele não te ouvir, aí sim, aí eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, aí eu vou me revelar. Aí Deus fala uma frase, meu irmão, que marcou a minha semana. Deus fala com Moisés a seguinte frase: ele não vai te ouvir, só que tem uma coisa, eu vou começar a multiplicar as minhas maravilhas no meio do Egito. Oh, que coisa linda isso aqui. Meu coração se enche. Eu falei: Jesus, o que é isso? Eu preciso parar aqui. E eu preguei isso. Maravilhas no Egito. Segura na mão do seu irmão, hein? Fala para ele assim: olha, quando ele quer fazer, ele opera maravilhas no deserto, no Egito, no vale. Quando ele quer fazer, não tem lugar para ele fazer. Ele faz, ponto. Não. Deus não estava falando com Moisés assim: olha, Moisés, ele não vai te ouvir, aí você vai fugir com o meu povo e eu vou operar maravilhas no meio do caminho ou lá na terra, quando você pisar na terra prometida. Não. Deus estava falando com ele assim: Moisés, ele não vai te ouvir, ele vai ficar muito bravo, endemoniado, vai te perseguir. Só que tem uma coisa: eu vou multiplicar. Deus não falou que eu pego. Eu vou multiplicar as minhas maravilhas. Eu fui buscar no original essa palavra maravilhas. Quem sabe o que é milagre aqui? Quem sabe o que é milagre? Você que é o milagre, levante a mão. Você sabe, né? Isso é um milagre. Agora pense em algo maior do que milagre. Maravilhas. Fala para o teu irmão assim: não vai operar milagre, não, vai operar maravilhas. Oh, glória. Glória a Deus. Maravilhas é trazer existência àquilo que ainda não. Do nada, Deus vai fazer existir. Quando Deus estava falando para Moisés, Deus estava falando assim: ó, Moisés, vai ficar estreito lá no Egito, ele vai tentar te matar, ele vai te perseguir. Só que tem uma coisa: lá no meio do Egito, lá naquele lugar ainda, eu vou rasgar o céu de um lado ao outro, e eu vou começar a
Existe um dom que nós chamamos dom de maravilhas. Eu já vi algumas pessoas serem usadas com dom de maravilha. É não ter dedo e nascer dedo. Está entendendo? É a perna ser mais curta do que a outra, o camarada andar que nem um saci. E daqui a pouco Deus usar alguém e falar assim: eu vou operar maravilha, vai crescer a perna na minha mão. É existir quando não há possibilidade de existir. Acho que Deus está falando com alguém. Eu acho que Deus está falando com alguém aqui. Levante essa mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo. Eu não sei se você está no vale, está no deserto ou se está no Egito. Deus está falando comigo e contigo nessa noite que Ele escolheu este lugar para multiplicar maravilhas na tua vida. Vai acontecer aquilo que ninguém está esperando. Tem horas que nós não queremos estar em algumas situações, em alguns lugares, mas Deus nos atrai. Tem coisas que você não queria, mas acontece. Tem situações que você não queria estar, mas você está. Essa multidão estava acompanhando Jesus, e quando ela se deu conta, sabe onde ela estava? No meio do deserto. Agora é interessante que estar no meio do deserto, se eu falar para os irmãos aqui, ó, vamos dar um passeiozinho no deserto, quem quer ir comigo? Ninguém quer ir, né? Vamos marcar aqui no final de semana, nós vamos no deserto. Quem topa ir no deserto no final de semana comigo? Você vai falar que nem eu, estou fora. Né, pastor Marcelo? Esse negócio de deserto não é comigo não. Você falou em deserto, você já está, ó, virando a esquina. Não é assim? Porque nós não queremos deserto. Nós não aceitamos estar no deserto. Mas tem horas que Deus nos leva. Tem horas que nós somos atraídos. E quando nós nos damos conta, nós estamos no meio do deserto. A multidão, Jesus vinha com o barco. Jesus vinha no barco e ele observava a multidão, sabia de tudo que estava acontecendo. Ele conhecia a história de cada uma daquelas pessoas que estavam no meio da multidão. E Jesus vinha no barco e a multidão ia seguindo. Quando se deu conta, estava distante de tudo e no meio do deserto. Agora, quando eles estão no meio do deserto, alguém dá um grito e fala: Mestre, o dia já está indo embora, a noite está chegando. Ô querido, querida, no deserto de dia já é ruim. Pastor Marcelo, ele viajou esse tempo atrás, né? Ele deve ter passado naquelas regiões lá. Dizem, eu nunca fui, tenho um sonho de ir um dia, mas dizem que no deserto de manhã é 50 graus, de noite o negócio vira, que é frio, é vento, é frio. Alguém está sinalizando para o mestre: ó, já está difícil de manhã, a noite está chegando. E tem mais uma notícia: não tem padaria perto não, não tem mercadinho perto não. A noite está
chegando, está tudo fechado, nós vamos no deserto, não tem nada. Como é que vai fazer para alimentar essa multidão? Como é que vai fazer? Oh, querido, levanta a sua mão assim. Deus está aqui no céu. Tem horas que nós estamos no deserto e a preocupação, às vezes a preocupação ela quer passar dos limites. Aí você começa a ficar ansioso, você começa a ficar depressivo, você começa a criar expectativas e não chega ao seu milagre, a solução. A noite está chegando, você não tem ninguém perto de você, mas o Espírito de Deus está falando contigo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite, e Ele está falando contigo. Nesse deserto eu vou se mostrar Deus no seu deserto. Nesse processo eu vou me mostrar Deus nesse processo. Nessa situação eu vou me revelar como Deus. Nessa tua situação, acalma o teu coração, descansa no teu Deus, porque Ele vai mover. Ele só está te observando de dentro do barco. Ele está te olhando, Ele está dentro do barco. Você está se aproximando do deserto, mas Ele já sabe de onde vai vir o teu milagre. Ele já sabe os meios que Ele vai agir na tua vida. Ele já sabe como o milagre vai chegar na palma da tua mão. Aleluia. Quando Ele chega lá no deserto, alguém está falando, ó, está chegando a noite, precisa mandar a multidão embora. Precisa mandar eles ir embora. Aí alguém está declarando assim, ó: Jesus, porém, Ele disse, não é. Eu vou ler o primeiro, o anterior, versículo 15. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Essa hora já é avançada aqui, já está querendo nos dizer que a situação está insustentável. A hora já é avançada. Os discípulos estão querendo dizer para o mestre assim, ó: a situação já é insustentável, nós já estamos perdendo o controle da situação. Você está entendendo o que Deus está falando? Está entendendo que o Espírito Santo está falando contigo? A hora pode ser avançada, mas Deus manda falar contigo. Ele não perdeu o controle dessa situação. Ele não perdeu o controle dessa situação. A hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Dentro da cultura judaica, uma das situações que não pode existir é você reunir-se em família ou um grupo de pessoas e despedir esta família, esse grupo de pessoas com fome. Eles estão falando para o mestre aquilo que na realidade não pode acontecer.
Ou seja, eles estão falando assim, ó, não tem jeito, vai ter que mandar a multidão embora, porque não tem comida, não tem possibilidade de acontecer o milagre, não há condições de alimentar essa multidão. Aí Jesus olha para eles e diz assim, ó, não é mister que vão, dai-lhes voz de comer. Jesus estava falando, ó, humanamente falando, é impossível alimentar essa multidão. Mas eu não vou mandar eles embora com fome. Dá-lhe voz de comer. Agora, como dar de comer sendo que não tem onde comprar nada? Como dar de comer se você está no meio do deserto? Aí a Bíblia diz que agora surge 5 pães e 2 peixinhos. Eu queria só abrir um parênteses aqui. Não está escrito não, tá? Quero só conjecturar. Você acha que Jesus estava ali no meio daquele deserto, levando, atraindo a multidão do deserto, não sabia que tinha alguém ali que tinha 5 pães e 2 peixinhos? Ele estava esperando primeiro que uma pessoa se apresentasse crendo. Apresentar 5 pães e 2 peixinhos era crer na possibilidade mínima do milagre acontecer. No meio de uma multidão de 5.000 homens, segundo a história, 12.000 pessoas, mulheres e crianças. Jesus estava olhando, observando, e Jesus se revelando como Deus. Ele estava aguardando somente uma pessoa que acreditasse na possibilidade mínima do milagre. Pegue na mão do seu irmão, feche os seus olhos. Eu quero só ministrar algo sobre a sua vida. Não sei qual é a resposta que você veio buscar de Deus aqui hoje. Não sei qual é a situação que você está enfrentando, mas eu queria que você olhasse para essa situação agora. E você pensasse nessa situação agora. Eu queria que você acreditasse que há no seu coração ainda alguma coisa que está sendo gerada, para que você acredite nessa possibilidade mínima, humanamente falando. Agora, do outro lado, o teu Deus está se apresentando, e Ele está querendo que você se apresente com essa possibilidade mínima, porque o que Ele precisa tão somente é desses 5 pães e 2 peixinhos. Ele só precisa que seja gerado no teu coração esta confiança, esta fé
Em nome de Jesus, eu vim aqui nessa noite com esta palavra. Essa situação que você está vivendo, este lugar que você foi atraído, Deus está falando comigo, contigo, que Ele vai se apresentar. Ele vai se apresentar. Pode alguém estar olhando para 5 pães e 2 peixinhos e não dando nada, mas esses 5 pães e 2 peixinhos já é um sinal de um grande milagre que Deus vai operar na tua casa. É um sinal de um grande milagre que Deus vai operar na tua família. Aleluia. Deus vai se apresentar. A Bíblia diz que agora Ele pega 5 pães e 2 peixes e Ele abençoa. E depois que Ele abençoa, Ele pega esses 5 pães e 2 peixes e Ele dá na mão daqueles que Ele diz que a multidão com fome. Ele pega 5 pães e 2 peixes e mais ou menos assim, eu abençoo, já está abençoado, mas vocês não acreditaram, mas agora a multiplicação vai acontecer na mão de vocês. Vocês vão pegar o peixe, vai partir pão e não vai acabar. Vai dando comida e não vai acabar. Vai alimentando e não vai acabar. Sabe o que Deus chama? A impossibilidade humana é o desejo de Deus operar um grande milagre. Segura na mão do seu irmão que eu quero orar por você para finalizar. Fala para o teu irmão assim, a impossibilidade humana já é um grande desejo de Deus operar um milagre na tua vida. Mas não é porque eu ouvi falar. Estou falando isso para você porque eu tenho vivido este milagre na minha vida. O que Deus está fazendo na nossa vida, ali em São José dos Campos, pastor Marcelo me acompanha já há muitos anos. E o pastor Marcelo sabe de tudo que eu passei, tudo que eu sofri, todas as perdas, todas as crises, momentos de querer parar, eu vou sentar, não vou querer mais atender a agenda, não vou mais viajar, não quero mais nada. Eu quero sentar e ficar quieto e ir para o céu. Eu só falava assim, Jesus, eu não quero mais nada, eu não quero mais nada, eu não quero ser pastor, eu não quero carteirinha. Tem horas, irmã Andressa, não quero mais nada, eu quero sentar ali no fundo da igreja, dar glória a Deus, aleluia, eu quero ir para o céu, só isso já basta. Mas a impossibilidade humana já é um grande desejo de Deus operar um milagre. Nós estamos vivendo lá em São José dos Campos momentos de milagre, de honra, que muitos anos no meu ministério eu não vivi, muitos anos. Hoje eu posso olhar para a pessoa e saber, eu sei se ela é meu amigo, se não é, porque tem muitos amigos que surgem nos momentos bons, né, pastor Marcelo? Mas amigo você conhece no momento das perdas, das crises, das tristezas, que está do teu lado, né? Alguns desses que falam hoje lá no rádio, pastor Silas sempre é meu amigo.
Hoje, eu dou risada, porque eu não posso falar que ele não é meu amigo, né? Deixa ele falar que é meu amigo. Mas no momento de crise, esse meu amigo que falou hoje no rádio, eu vim numa calçada e ele pulava da outra calçada, né? Aí Deus começa a olhar, sondar seu coração, ver as suas impossibilidades e ver que na realidade, nós não somos, reconhecer isso, que nós não somos nada em ninguém. Aí Deus começa a pegar todas as impossibilidades e falar assim: agora eu acho que chegou o momento de realizar um milagre na vida dele, na vida dela. Eu acho que agora o que eu tenho para a vida dela, para a vida dele é tão grande que ele não ia conseguir dominar, suportar, administrar. Então eu tenho que levar ele às vezes lá no deserto, para ver se ele me serve mesmo porque ele me ama, ou se ele me serve pelo aquilo que eu posso proporcionar para ele. Porque você quer saber se a pessoa serve a Deus mesmo é quando é levado no deserto. Se é fiel a Deus mesmo, se tem fidelidade, é no deserto. E lá no deserto você é provado, lá no deserto Deus percebe se é o momento dele agir na sua vida. E hoje nós estamos vivendo um momento maravilhoso, graças a Deus. Eu tenho visto que é a mão de Deus, a mão de Deus. Eu nunca vou me esquecer de onde o Senhor me tirou, onde Deus me levantou. Eu sei que o que a família Cristo vive, está vivendo, tem vivido nesses anos, é simplesmente o começo de um grande projeto. Um grande projeto. Aleluia. Eu vou falar mais uma vez: um grande projeto. Grande projeto. Tem pessoas que estão aqui nessa noite, o Espírito de Deus falou comigo. Quantas vezes já foram provadas no deserto? Esses dias eu estava ministrando, eu falei: nós temos 1000 razões para abandonar tudo, para desistir de tudo, mas nós temos uma razão principal para não desistir de tudo. Uma razão. Deus tem algo lindo para fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Não fuja do deserto, não saia do deserto antes da hora, porque Deus, Ele se apresenta no meio do deserto. Eu queria que você ficasse de pé, que eu quero orar com você. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Aqui, louva a Deus. Queria que você louvasse aquele louvor do Voz da Verdade, que se canta lá em todo lugar. Queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Eu vim aqui para te dizer só uma coisa. Essa mínima chance de dar certo já é tudo que Deus precisa para fazer o milagre acontecer na tua vida. Essa possibilidade mínima de acontecer já é tudo que Deus precisa para operar um grande milagre no meio da tua família.
Pastor, mas quando mais eu busco, o meu filho parece que se perde mais. Quanto mais eu busco, parece que o meu casamento, as coisas vão de mal a pior. Pastor, quanto mais eu busco, quanto mais eu me dedico, parece que mais eu estou sendo levado para o deserto. Oh, querido, eu não sei porque Deus falou comigo. Deus ama se apresentar diante da impossibilidade do homem. Deus ama isso. Esse projeto que nós começamos esses 3 últimos anos, no primeiro culto que nós começamos a realizar lá, as pessoas davam risada, as pessoas zombavam, as pessoas viam a possibilidade humana séria. Pastor Silas, possibilidade zero de dar certo. Pastor Silas, possibilidade zero de dar certo, não vai dar certo. E Deus está olhando para mim, para você, falando assim: eu só preciso que você acredite que nessa possibilidade zero eu posso operar o milagre. Só preciso disso. Ontem nós tivemos um culto lá, meus irmãos. Oh, Jesus é bom demais. Aqueles que não acreditaram hoje, eles não conseguem entrar. Porque se Deus, ele pega aquilo que a possibilidade é zero e ele faz algo grande na nossa vida. Levante a sua mão em nome de Jesus. Eu vim aqui para declarar o milagre. Eu não quero saber a dificuldade que você está vivendo. Eu não quero saber o processo que você está passando. Eu não quero saber o vale do deserto. Pastor, não tem jeito essa situação. Essa enfermidade é para a morte. É nada. Esse Deus que fala contigo nessa noite, Ele ama agir. Quando o limite do homem vai ao extremo, quando o homem não tem mais condições alguma de operar. Quando Jesus estava levando aquela multidão para o deserto, Ele sabia que a possibilidade da multidão era séria, era nada. 5 pães e 2 peixes não alimentavam uma família. Mas quando Ele olhou para aquela multidão, Ele falou: não despede eles em vão, porque existe chance de um grande milagre no meio do deserto. Deus me trouxe aqui para te dizer isso. Na visão de Deus, a possibilidade de Ele operar um grande milagre na tua vida. Na visão de Deus, a possibilidade dele operar um milagre grande na tua casa. Na visão de Deus, Deus olha para essa enfermidade e vê você curado, livre dela. Na visão humana, não. Deus vai tocar na tua vida agora. Pode adorar, pode adorar. Eu vou orar depois. Feche os seus olhos e adora. Alabara, cantará, soltarás.
tudo. Obrigado pela tua palavra. Na impossibilidade dos homens, há uma grande possibilidade do Senhor para o milagre. Ó Deus, quando não há mais saída, quando não há mais porta que se abre, é o Senhor que se apresenta diante das nossas vidas como milagre. E debaixo da autoridade que há no teu nome, do teu Espírito Santo, eu quero declarar sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Pai, ele sai daqui nesta noite de posse de milagre. Ele sai daqui nesta noite sabendo que no meio do deserto há um Deus que opera um grande milagre. Toca, Senhor, nesta vida, toca nesta família, toca neste homem, nesta mulher, Pai, em nome de Jesus, em nome de